se há um xingamento, ele é tratado como um ataque, né, pelo ministro, um ataque à democracia. O ministro se vê como sendo atacado e diz que está sendo atacado o STF, está sendo atacada a instituição, o judiciário e a própria democracia. Eu me pergunto o que um ataque desse tipo não está fazendo com a democracia, já que nós estamos falando, aí sim, de pessoas que foram eleitas pelo povo, que é diferente do que acontece com um ministro, por exemplo. Quero te agradecer pela pergunta, porque eu também preciso ser muito grato a todas as pessoas que têm se solidarizado comigo, e não foram poucas. Tá? Junto comigo, lá no PGR, esteve o líder da oposição no Senado, senador Rogério Marinho, e esteve comigo o deputado Sóstenes Cavalcante, representando a Câmara dos Deputados, representando o presidente da Câmara dos Deputados. Não é pouca coisa. Aquela reunião já foi bastante expressiva. Me perguntaram, inclusive, alguns advogados que têm trânsito, por exemplo, no Supremo, se eu não queria diálogo com o ministro Supremo. Disse que não tenho esse intuito, não no meu caso. Eu quero acreditar numa justiça que não dependa de algo que esteja fora dos autos, certo? Procurador-Geral da República, sim, fui lá, apresentei o caso, conversamos, mas com os ministros do Supremo Tribunal Federal, em particular Flávio Dino, que é quem despachou abrindo o inquérito, não faz muito sentido conversar, porque ele era o chefe do atual diretor-geral da Polícia Federal, ele inclusive colocou ele lá, cujo chefe de gabinete abriu a notícia de fato contra mim. E o delegado Fábio Schor, que eu denuncio na Câmara dos Deputados, também era funcionário desse grupo, né? E age justamente com o conhecimento, inclusive, do Flávio Dino, nesse momento ministro do Supremo Tribunal Federal, mas antes ministro da Justiça. Agora, tive nessas últimas horas uma solidariedade incrível. Esse caso, que é tão absurdo, acabou fazendo com que meu nome ficasse e continue estando, né, nos mais buscados no Google, nos 5 mais buscados termos de pesquisa no Google ao longo desse dia. Por quê? Porque o próprio presidente Bolsonaro declarou solidariedade, falou ontem na live do meu caso, eu havia enviado para ele por WhatsApp o meu indiciamento, e porque esse indiciamento ele é inédito. O deputado Nicolas, que também está sendo perseguido por falas no exercício do mandato, ele mesmo também tuitou a respeito disso e vários outros membros da oposição. Então, eu acho importante mencionar isso, o senador Girão está aí junto conosco, nessa gratidão que eu tenho pela manifestação de solidariedade, e eu preciso também fazer um meia-culpa, até como membro da oposição e vice-líder, da nossa atuação. Acho que nós precisamos intensificar um trabalho coordenado de oposição na Câmara dos Deputados e no Senado, né, que coloque isso como prioridade absoluta. Absoluta, defender as nossas prerrogativas. Assim como a anistia, que é fundamental, e eu estava dizendo ontem na minha live, a anistia quem vai precisar mais é quem abusa da autoridade, porque esses sim estão cometendo crimes. A maioria daqueles que estiveram, a exemplo do Clesão, que faleceu na Papuda, que estiveram no 8 de janeiro, a maioria deles não cometeram crimes, então nem deveria estar se falando de anistia, mas de reparação pelos danos causados pelo Estado por injustiça. Agora, Alexandre de Moraes, vários delegados da Polícia Federal, esses sim estão cometendo crimes e precisarão eventualmente ou de anistia ou de eventual penalização pelos seus crimes. E aí, retornando à minha culpa que eu dizia, eu acho que nós da oposição precisamos botar muito mais força conjugada nisso, apesar das manifestações individuais de solidariedade. Senador Carlos Portinho, senador Magno Malta, para aproveitar também a presença do senador Eduardo Girão aí, foram senadores, senador Rogério Marinho, evidentemente também, todos eles demonstraram já solidariedade em público, mas nós precisamos fazer com que essa solidariedade seja traduzida em ação efetiva parlamentar, né? E aí depende muito da pressão que a gente exercer sobre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para que eles se manifestem, porque o Poder Legislativo é sim soberano e precisa se manifestar em relação a esses abusos que estão acontecendo, inclusive contra mim nesse momento. Excelente. Deputado, obrigado pela tua presença aqui. Tenho certeza que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco vão receber esse seu recado e colocar na gaveta, mas enfim, a gente tem que fazer a nossa parte aqui. Um abraço e conte sempre com um espaço aqui, tá bom? Um grande abraço. Obrigado, um abraço. Eu até achei que você ia ser otimista, dizer que com certeza vão fazer alguma coisa a respeito. Mas até justiça seja feita, Arthur Lira. Ele encaminhou o caso para a Procuradoria, que fez um parecer muito bom, dizendo que eu estou sendo perseguido politicamente e que esse caso, o Supremo Tribunal Federal, ele agride a Constituição, agride a imunidade parlamentar, e Arthur Lira também disse que vai se manifestar publicamente sobre esse assunto do meu indiciamento. Até agora não o fez, é verdade, mas ele deu a palavra que o faria e estou aguardando ele cumprir. Só para finalizar aqui... Tchau, Rodrigo Pacheco, eu deixo para o senador Girão. Eu até ia colocar aqui, porque o Rodrigo Pacheco já se antecipou, já disse que está se aposentando em 27. Um abraço, Marcelo. Tá bom, tchau, um abraço, tchau. Tchau. Está se aposentando, pessoal, sabe por quê? Porque o Rodrigo Pacheco vai se aposentar, porque ele não tem mais voto. Porque o eleitor hoje não é burro, não é idiota, o eleitor está fiscalizando como nunca cada passo dos políticos. Então, quando ele percebe que o político está fazendo o jogo do poder, está fazendo jogatina, porque isso é jogatina, isso é politicagem, você se dobrar, você é presidente do Congresso Nacional, ou seja, você está na linha sucessória,
você está no topo da hierarquia do Legislativo, você tem uma obrigação moral e institucional de defender as prerrogativas dos parlamentares. E você silencia diante da violação da imunidade parlamentar, é muito grave, senador, muito grave. É gravíssimo você ver o Senado, Cláudio, e você que cobre brilhantemente, está dando um show de independência nesse momento do Brasil, dramático da nossa nação. Obrigado. Você vê o Senado Federal com 200 anos, bicentenário dele, nós estamos no bicentenário, Exato. Uma data histórica, servindo como um puxadinho de STF de governo Lula juntos. É isso que a gente está vendo. E o que deixa as pessoas e alguns parlamentares mais indignados, e eu faço parte desses parlamentares, é ver a articulação para o Davi Alcolumbre voltar. Já está meio caminho andado para o Davi Alcolumbre, acredite se quiser, ser o próximo presidente do Senado. E a gente já conhece o Davi Alcolumbre. Inclusive, Cláudio, quando eu estava chegando, que eu nunca tinha sido político, cheguei direto no Senado Federal, graças à boa vontade dos meus conterrâneos, e já cheguei ali pedindo, fazendo o requerimento para a gente abrir o voto para derrubar o Renan Calheiros. E quem é que estava na frente naquele momento? Era o Davi Alcolumbre, que foi beneficiado por essa estratégia nossa de abrir o voto, porque o Brasil não queria o Renan Calheiros. O Brasil hoje não quer o Davi Alcolumbre. Não, é verdade. É claro. E eu fico, assim, estarrecido de ver, para mim, os fins não justificam os meios, jamais, né? E ver colegas se mobilizando, não, o Davi, vamos ver com o Davi se ele coloca algumas pautas, falta 2 anos, precisamos de espaço. E, cara pálida, quem é que vai representar a sociedade brasileira? Que não suporta a politicagem, que não suporta um Senado pequeno, e a gente viu que ele foi pequeno perante o STF com o Davi Alcolumbre. Sim. Fez tudo que o STF queria. Então, assim, já tem colegas, eu te dou um bastidor aqui, você com certeza já deve ter ouvido isso, você é muito bem informado, já tem colegas chegando para mim, dizendo, olha, com o Davi Alcolumbre nós vamos sentir saudade. Olha que loucura. Sentir saudade do Pacheco. Porque pelo menos o Pacheco cumpre ali o regimento, numa coisa ele vai ali. O Davi tratora. Daqui a pouco está sentindo saudade do Renan. Você sabe o que você me fez lembrar? O Davi Alcolumbre, ele, uma certa vez, quando eu estava ainda no Antagonista, tinha um repórter que fazia um trabalho ali em cima dos parlamentares, ia fazer perguntas em cima ali e tal. Uma vez ele fez uns questionamentos, não me lembro mais a pauta, ele fez um questionamento para o Davi estava entrando num corredor ali e tal, fez um questionamento para o Davi não respondeu, ele repetiu o questionamento, e o Davi reagiu, pegou ele pela gola, o repórter pela gola, e espremeu ele na parede. Isso. E falou umas grosserias qualquer, depois largou e foi embora. Aí ele chegou na redação, me falou isso. Eu, na ocasião, reportei essa questão para a própria assessoria da presidência, mas isso aí para eles não significa absolutamente nada. Mas isso só demonstra o espírito truculento e absolutamente antirrepublicano deles todos, né, da maioria desses caras. Quer dizer, eles não estão acostumados a serem fiscalizados pela imprensa, a serem questionados pela imprensa, pela uma imprensa independente, né, eles querem aquela imprensa subserviente, aquela assessoria de imprensa, né. Eu nunca mais esqueci, uma época eu cobria muito ali congresso, e eu via às vezes repórteres correndo para falar com o líder, né. Líder, aí vem, faz um negócio, aí fica numa emancebação com a liderança parlamentar. Eu fico perguntando, assim, gente, esses jornalistas, eles não sabem o papel de um jornalista. Eles não sabem que o jornalista está intermediando o interesse justamente da sociedade. Ele está ali para fiscalizar, ajudar a fiscalizar as autoridades e cobrá-las. Então, o que você pede na postura do jornalista? Inclusive, o jornalismo, não sei se você sabe, o jornalismo tem código de ética. Já esqueceram há muito tempo. Mas olha só, o jornalista, ele não pode ser subserviente, não pode ficar ali, sabe, emulando o político como uma forma dele criar uma relação para ter informação. Não. Se ele for sério no trabalho dele, criar uma relação de respeito com a fonte, com a autoridade, essa autoridade vai respeitá-lo independentemente da situação e daquilo que ele publicar. Eu já estive aqui com o Flávio Bolsonaro, sentado aqui, e ele fez os mesmos elogios que o senhor fez aqui, agradeço a gentileza, não tinha obrigação nenhuma de estar defendendo o meu trabalho, e eu sou um jornalista que publiquei a história da mansão que ele comprou em Brasília, que deu uma repercussão gigantesca, mas primeiro, a matéria estava correta, toda muito bem apurada, ele entende o meu trabalho, entende a minha posição como jornalista, ele deu as explicações todas dele, na ocasião, inclusive foi questionado antes, e pronto. Parece que as pessoas elas só querem a sua versão, elas só querem, no final das contas, ficar todo mundo nessa busca incessante de impor o seu próprio poder e de ampliar esse poder. Então, assim, quando a gente vê, muitas vezes, às vezes reclamando, né, eu vejo hoje pessoas elogiando o Moraes,
Pessoas que ontem, na época da nomeação dele, estavam reclamando, passaram abaixo assinado. Colegas senadores. Colegas Randolph. senadores, deputados. Randolph, eu não queria mencionar aqui. Mas essas imagens estão no mundo todo mundo. O Randolph era um sujeito que foi absolutamente contra a indicação do Moraes pelo Temer. E hoje bate palma pro Moraes. Então, assim, o que isso demonstra? Eu já levei o Randolph a sério. Hoje eu não levo mais, porque isso demonstra que o sujeito ele não tem vergonha na cara, ele não honra o mandato. Porque as convicções dele, elas são gelatina. Elas mudam conforme a conveniência política, a conveniência do momento. Se o momento me beneficia, então eu bato palma pro arbítrio. É o que está acontecendo agora. Só que essa metralhadora, ela volta. Olha o seguinte, viu, Cláudio? Eu aprendi uma coisa na política. Política é um tripé. Integridade, coerência e coragem. E a gente está vendo lá, esse momento que vive o Brasil, a gente está vendo exatamente se revelando cada um ali dentro. Né? Então, assim, o que nós estamos hoje dentro, vivendo ali, colocando alvo nas costas. Alvo nas né? costas. Porque a gente está vendo as barbaridades que não tem fim. Sim. Né? Vendo que está tudo dominado. Agora, onde é que reside a minha esperança? Além da ajuda que vem de fora. E você colocou aí, há pouco tempo. O brasileiro, ele está gostando hoje mais de política do que de futebol. Sim. Eu te digo isso porque eu sou um parlamentar que vou na praça, no mercado, na rua, converso com gente de direita, de esquerda, e eu percebo que as pessoas hoje estão cobrando os seus parlamentares, assim, estão acompanhando o que é que eles estão fazendo. É por isso que querem tirar. Algo que democratizou a informação, que é a rede social. Por isso que querem calar a rede social. Por isso que querem calar. O objetivo amanhã, eu quero alertar amanhã, começa um julgamento, né, delicadíssimo, que é um ativismo puro judicial, porque já foi votado desde 2014 a questão do marco civil da internet. Sim. E agora eles tiram debaixo de uma gaveta algo dentro de uma narrativa que querem enfiar a goela abaixo do brasileiro, dentro de uma estratégia de poder, tiram para ir atrás de pontos do marco civil daquela época. Entendeu? É surreal o que a gente está vendo isso e vê. E aí que eu fico. Tem gente boa em todo lugar, você sabe disso. Sim. E eu acredito que é a maioria, tá? Eu vou aqui, coloco a maioria. Gente honesta, íntegra, em todas as instituições. No jornalismo, no Supremo Tribunal Federal, em empresas. Essas pessoas não podem ficar caladas com o que está acontecendo. A gente tem que ter, eu não gosto do Bolsonaro, eu não gosto, tenho ódio do Lula, tenho ódio do Bolsonaro. Fica uma coisa aqui que o Brasil está indo para o beleléu por uma falta de bom senso. Então, nós acabamos de ver aqui um parlamentar corajoso, né, o Marcel Van Hatten, brilhante, que tem uma história na vida pública, assim, irretocável, de defesa de valores, de princípios da democracia brasileira, que está agora na Berlinda, né, e a gente não vê isso. Isso era para estar no Jornal Nacional, rapaz, um negócio desse. Sem dúvida. O artigo 53, é claro, tem a palavra quaisquer, de uma forma destacada. Voto, quaisquer questão de votos, de palavras, de opiniões. Eu não canso invioláveis. Eu não canso de lembrar esse caso aqui. Eu já até trouxe o vídeo. Hoje acabou que ele está em algum momento. Está em algum lugar. Aí. Mas tem um vídeo de 2006 do ACM, não o neto, o avô. O ACM, da tribuna do Senado, pedindo intervenção militar contra o Lula. Você quer um exemplo máximo de imunidade parlamentar? Ninguém nunca fez nada em relação a isso. Nada, absolutamente nada. Ele pediu. A Força Armada atenderam? Não, que isso é outro debate. A pessoa pode querer o que ela quiser. Ele foi repreendido por falar algo desse porte da tribuna? Não, também não. Ele falava o quê? Precisa intervir. Ele defendia a intervenção militar para acabar com a corrupção no governo Lula. Eu estou falando de 2006. Olha só. Então, assim, esse é o grande problema hoje de um Supremo que quer se meter na política. Ele quer descer para o Congresso e se meter na política. Então, quem quiser, ministro que quer fazer política, tem que concorrer. Isso. Tem que disputar a eleição, tem que pedir voto. Porque a política, ela é favela mesmo. A política, você tem debates maravilhosos, como que a gente está tendo aqui, e você tem debate de rua. Você já teve um senador atirando no peito do outro dentro do Senado. Muita história. O Senado já teve 82 votos na época do Davi. Na eleição do Davi. O Senado teve 82 votos numa eleição, gente. E era o voto de papel. De papel. Então, assim, do que nós estamos falando? Isso é democracia. Barulhenta, tem que ser barulhenta. Democracia silenciosa é a do cemitério. Então, é preciso que a gente mude isso.